Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. 7h02. Muito bom dia. Está no ar o RIC Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com foco no que acontece aqui no nosso estado. O Grupo RIC interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Cascavel e Ponta Grossa e também falamos para a região da Tríplice Fronteira. Eu sou Marques Souza e junto com a equipe da Jovem Pan Paraná te deixo bem informado até às 8 da manhã e nós já começamos com o contato com Porto Alegre para conversar com o Denier Couto. Bom dia, Denier. Bom dia, Marques Souza, bom dia, Terribas, bom dia a todos os ouvintes. 7h03, 17 graus a temperatura aqui em Porto Alegre, num dia de sol, um dia bonito na capital gaúcha. E aí, Mark, qual a situação? O sol tá começando a aparecer também, Denier, viu? A neblina presente em alguns pontos ainda, mas o sol deve aparecer com força. Terribas tá até mais feliz hoje, porque é sexta-feira, né? É sexta com sol, ele tá bem humorado. Eu gosto. Você vai pra balada hoje, Terribas? Não, hoje eu não vou pra balada, eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa pra casar. Mentira, ele tá falando que vai pro bate-saca daquele que ele gosta. Não vou pra balada. Você não vai naquela balada com aquele tipo de música que fica martelando a cabeça da gente? Eu sou uma pessoa que eu não vou pra balada, eu só vou pra balada, trabalho e vou embora. Ah, muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar? Vamos. Fala aí, Mark, da previsão do tempo. RIC Mais Notícias. Tempo. O tempo fica estável em todo o Paraná e as temperaturas sobem, viu? Na região de Curitiba e dos Campos Gerais tem previsão de nevoeiros em alguns pontos agora no início da manhã. Depois é aquele ditado, neblina que baixa, sol que racha. O sol deve aparecer com força em todo o estado. Agora em Curitiba 14,8 graus, a máxima deve chegar aos 30 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 14 graus, máxima de 30 também nos Campos Gerais. Cascavel tem 15 graus, máxima de 31 na região oeste e Foz do Iguaçu tem 13 graus, a máxima pode chegar aos 33 na Tríplice Fronteira. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. Atenção você que vai a São Paulo, Congonhas também opera por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. E a gente começa o jornal de hoje falando sobre a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a restrição ao foro privilegiado para políticos, Mark. A ideia é que só investigados por crimes cometidos em razão do cargo terão direito à corte especial. A mudança deve desafogar o STF e elevar em até 90% dos casos para a primeira instância. Enquanto isso, uma comissão especial da Câmara dos Deputados vai analisar a proposta do fim do foro privilegiado para autoridades. A Câmara deve instalar nos próximos dias a comissão especial para analisar a proposta que acaba com o foro privilegiado para autoridades. Hoje, 54 mil pessoas têm alguma forma de julgamento especial em função do cargo que ocupam. O texto permite o foro especial apenas para presidente da República e vice, presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara Federal e do Senado. Para a gente ter uma ideia, tem um caso que envolve diretamente um deputado do Paraná, é o deputado federal Takayama, do PSC. O caso dele no Supremo Tribunal Federal já tramita há 5 anos. Você tem os detalhes aí, né, Mark? Ele é acusado, Daniel Takayama, de desviar verbas públicas na época em que era deputado estadual entre 96 e 2002. A denúncia envolve a contratação de funcionários que trabalhavam para questões pessoais do deputado. Aquele velho esquema, né? Contrata o cara pela Assembleia, paga com dinheiro público, mas a pessoa não trabalha na Assembleia. Resolve questões pessoais do deputado. O caso está com o ministro Dias Toffoli desde 2012. A assessoria de imprensa do STF informou que o tempo de julgamento é normal e que não há previsão para a conclusão do caso. Segundo o presidente da OAB, José Augusto Araújo de Noronha, o ideal seria que um processo não demorasse mais do que 1 ou 2 anos para ser julgado. Infelizmente, a estrutura do Supremo Tribunal Federal tem mostrado que ele não consegue dar conta do grande número de processos que estão tramitando naquele tribunal
o que efetivamente acaba fazendo com que os processos criminais do âmbito do Supremo Tribunal Federal demorem muito mais tempo do que aqueles que estão em trâmite perante as vias ordinárias. Então é preciso, nesse momento, repensar o próprio foro privilegiado. A posição do presidente Noronha é absolutamente perfeita. O Supremo Tribunal Federal não tem que analisar matéria criminal. A nossa Constituição, ao delegar ao Supremo Tribunal Federal a tarefa de julgar esse tipo de situação, acaba por entupir uma corte que deveria ser uma corte estritamente constitucional, a Suprema Corte Brasileira, eventualmente para dirimir conflitos entre os estados e os municípios, como a Corte da Federação, mas não ficar julgando matéria criminal. Está fora de suas bitolas. Veja o caso do Takayama. Gente, é o Takayama. 5 anos para decidir um caso como esse, porque o ministro Dias Toffoli é devagarinho. Não é possível. Não é possível. Compare a situação da Lava Jato. Eu não canso de dizer isso aqui. Enquanto o juiz Sérgio Moro já julgou centenas de pessoas e já condenou à prisão mais de uma centena, mais de 100 pessoas condenadas, o Supremo Tribunal Federal não julgou ninguém. Ninguém que se dê por um fim a esse foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, e a gente tente tratar os iguais como iguais e não uns mais iguais que os outros. Esse tema do foro privilegiado, eu só não tenho fé, em pleno quase mês de dezembro, de que a gente vai dar uma solução para 2017. Não vai. 2018 é ano eleitoral. Não vai. Isso daí, se ocorrer, nós teremos para a próxima legislatura. 7h09. Omar, que o Lula, o ex-presidente da República, agora está de gracinha com o Luciano Huck, é isso? Exatamente. Ele diz que adoraria enfrentar o candidato com a logomarca da Rede Globo na testa. O ex-presidente estava se referindo ao apresentador, claro, você sabe, o Luciano Huck. De acordo com Lula, Huck faz parte do time dos chamados outsiders, aqueles políticos que não têm experiência na política, que são contra o sistema. Enquanto pesquisas mostram que mais da metade da população quer renovação, Lula diz que acha difícil encontrar alguém fora dos partidos para assumir o cargo de presidente. Eu não acredito que você possa encontrar alguém na sociedade que fora dos partidos políticos possa salvar esse país. Tudo que eu quero na vida é disputar as eleições com alguém, sabe, com o logotipo da Globo na testa. Que a Globo escolha o seu candidato, escolha o candidato a presidente, escolha o candidato a vice, assuma o seu candidato para a gente poder fazer a disputa, que eu quero ver o que essa gente pensa e o que essa gente vai propor para o Brasil. Tá confiante o homem, hein, Denian? Essa fala do ex-presidente foi em uma entrevista para a rádio AM 730 de Goiânia. Durante a conversa, ele atacou mais uma vez a Operação Lava Jato. Dessa vez, criticou o procurador Deltan Dallagnol. O procurador Dallagnol inventou uma mentira. Ele deve ter ido passear na Disney, deve ter naquele carrossel, sabe, construído um PowerPoint, sabe, e ele inventou uma história. Ele até dele é mentirosa. E aí, Denian? Como o presidente Lula tem raiva do PowerPoint, né? Mas que coisa fantástica. O PowerPoint do procurador Deltan Dallagnol acertou em cheio com os objetivos que ele teve. O procurador só criou o PowerPoint porque ele é muito didático na apresentação de suas denúncias à imprensa. E ao montar o PowerPoint e a sua tese da propinocracia e tratar Lula como o general da corrupção, o manda-chuvas de tudo, o homem da orquestra, quem tem a batuta, o maestro da corrupção, ele deixou cair por completo essa máscara de santidade que Lula jamais teve, mas que a seita do PT insiste em fazer crer que é algo real. Essa fúria do presidente Lula contra o procurador Deltan Dallagnol apenas demonstra que Deltan Dallagnol está no caminho certo.
Deltan Dallagnol acertou em cheio. E é por isso que o ex-presidente Lula tem tanto ódiozinho. Essa história dele aí de querer disputar uma eleição com alguém com o logotipo da Globo na testa, vem cá. O ex-presidente Lula brinca com a inteligência alheia. Entre todos os presidentes da história do Brasil, aquele que mais deu dinheiro de propaganda e publicidade para a TV Globo foi o Lula. Quem mais gastou dinheiro com a Globo, quem mais encheu as burras da Globo de dinheiro público foi o Lula. Você acha que a Globo ia ficar insatisfeita com a vitória do Lula? É claro que não. A Globo já aderiu, inclusive, à pauta do mimimi e do politicamente correto que o PT tanto gosta. Então o Lula, ele fica dando discurso para a sua seita, para a militância cega do PT e acha que a população é boba. Mas o ouvinte da Jovem Pan já compreendeu como decifrar esse sujeito. Marcos Souza e os nossos ouvintes. Tem bastante ouvinte participando, né? Só antes de fazer um registro, essa raiva do Lula contra o Huck não é à toa, tá? Ontem, o Instituto Ipsos revelou em uma pesquisa encomendada pelo jornal O Estado de São Paulo que o Luciano Huck cresceu 17 pontos nas pesquisas de avaliação de votos à presidência da República. A avaliação positiva sobre o Huck saltou 17 pontos, de 43% para 60%. E aí é por isso a preocupação do Lula e dos outros partidos também. Ele está se viabilizando de alguma forma. Apesar disso, ele, na tarde dessa quinta-feira, disse que não pretende concorrer às eleições. A informação é da sua amiga, Denian, a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Engraçado, a Mônica Bergamo tem informação do lado contrário ao PT, né? Ela é a colunista amiga de fé, irmã, camarada, de tantos caminhos e tantas jornadas do ex-ministro bandido José Dirceu. Vá saber se a informação é isso tudo, né? São 7h14. Os ouvintes participam, Marcos? Participam sim, Denian. Aqui pelo Facebook, o Jacques Oliveira diz que tem uma dúvida, que só essas ações contra políticos caírem na primeira instância, eles não vão ter maiores influências ainda? A exemplo do Renan Calheiros, por exemplo, não teria mais influência lá na terra dele, Maceió? Teria, esse é um problema, mas é melhor um julgamento com possibilidade de recurso aos tribunais superiores do que você ficar sem julgamento algum no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E essa história da influência, ela é relativa, não é absoluta, não. Isso, você imagina o cometimento de um crime federal e cair um político em qualquer vara federal do Brasil, ou em qualquer vara criminal da justiça comum. A gente também não pode ter tamanha descrença de que os juízes de primeira instância seriam vendidos ao poder político. Eu tendo a crer, e falo isso verdadeiramente, que eu temo muito mais a influência política nos ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, do que num juiz idealista de primeira instância. Eu acho que você pode pegar um caso isolado lá no interior das Alagoas, ou para lá ou para cá, mas no globo geral, no contexto total, eu acho que seria uma ótima o fim do foro privilegiado. O que mais, Marcos? O Paulo de Cascavel aqui pelo WhatsApp diz que na fala o Lula admite que precisa salvar o país que eles quebraram. Só que ele não acha que ele quebrou, viu, Paulo? Na opinião do Lula, quem quebrou foi o Temer. Eles salvaram todo mundo. Daí tem o ouvinte final do telefone 6565, Denian, dizendo assim: Lula presidente 2018. Ele que não concorda com nada que você diz. Mas o voto no Lula, ele é livre se Lula tiver condições de concorrer. É bom lembrar que aqui em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o caso criminal do Triplex será julgado no comecinho do ano que vem. E Lula será condenado, possivelmente com aumento da pena que foi aplicada pelo juiz Sérgio Moro. Denian, tem vários ouvintes aqui perguntando, da última vez que você esteve em Porto Alegre, você fez um relato de como estava a cidade, né? E eles estão perguntando aqui se melhorou, se piorou, como é que está a situação de Porto Alegre? Porto Alegre está difícil porque há uma falta de dinheiro que é absurda. Como se demorou demais ao ajuste fiscal,
o atual prefeito Nelson Marquesan Júnior, que é do PSDB, pegou uma cidade depois de anos a fio de política populista, de se torrar dinheiro que não tem, de aumento de carga tributária, e aí isso fez com que o município quebrasse, não tem dinheiro. Hoje o pagamento dos servidores municipais é feito de forma parcelada, ninguém recebe em dia, há uma buraqueira em Porto Alegre para onde se olha, há um problema de asfalto muito sério em muitas vias importantes da cidade. Você imagina, por exemplo, que você estivesse andando na Cândido de Abreu, em Curitiba, na Visconde de Guarapuava, apenas para citar duas vias que são muito expressivas da capital paranaense, ruas e avenidas semelhantes a estas em Porto Alegre cheias de buracos. Porto Alegre está abandonada, a cidade muito mal cuidada, a gente não percebe assim um acuro com o município, mas isso se dá não por culpa do atual prefeito, isso se dá por uma herança. Imagina, Marcos Souza, o PT governou Porto Alegre por 16 anos. Na sequência, assumiram prefeitos que não eram do PT, mas à esquerda. Nós temos aqui 20 e tantos anos, quase 3 décadas, de uma esquerda preocupada apenas a inflar o funcionalismo público de privilégios, que não tem cabimento. Vou te dar um exemplo. Marco, eu vou te dar um exemplo do que acontece em Porto Alegre e aí você me diz se tem como dar certo. Nenhum servidor aqui é contratado por 40 horas semanais. No máximo 30 horas. Mas ele pode ser requisitado pelo gestor municipal a assumir 40 horas. Daí, para aquele gestor, ele trabalha 40 horas e recebe um plus salarial que varia de 50% a 200% no salário. Então você pode ter um servidor público que ganhe, sei lá, R$5.000 e ele passaria para 30 horas. Ele passaria a receber entre R$7.500 e R$20.000. E depois que cumpre esse período, que ele está a serviço de determinado prefeito, ele não pode mais retroceder aos vencimentos originais. Porto Alegre quebrou. Ou se faz uma mudança muito severa no jeito de entender a relação da cidade com o servidor público municipal, ou já era. Toda a luta que nós vimos do prefeito Greca para passar algumas formas de ajuste, aqui na capital gaúcha não tem. A situação é muito delicada. Tá certo, Daniel. Também tem, para fechar essa rodada de participações aqui, o Wagner Sabino, dizendo que o que o Brasil precisa é de moralidade e que justiça seja feita contra os corruptos. Também tem o Aldo Rodrigues, falando que está nos ouvindo lá de Maringá. Muita gente também da região oeste. E aí eu quero dar uma informação importante para quem está no oeste. Atenção, Polícia Federal nas ruas. A polícia deflagrou esta manhã, agora há pouco, a Operação Egide, com o objetivo de desarticular organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas, assaltos, homicídios e corrupção de menores. Cerca de 100 policiais federais estão cumprindo 12 mandados de prisão preventiva, 2 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento, e 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cascavel, Londrina, Nova Aurora, Foz do Iguaçu e Ubiratã. Todas aqui no Paraná. Então você que encontrar a Polícia Federal nas ruas aí de Cascavel e de Foz do Iguaçu principalmente, fique tranquilo, eles estão prendendo criminosos. Vamos pro break? Mark, né? Oi. Mark, antes do break, até para chamar a atenção do nosso ouvinte, participar conosco pelo facebook.com, você procura lá o Rick Mais PR, ou pelo WhatsApp 41985045092. Eu coloquei na minha coluna do Journal dessa semana um tweet da senadora paranaense Gleice Hoffmann. Ela postou uma foto em que aparecem sorrindo, mas sorriso largo. Assim, sabe, gente, eu vou falar um negócio, mas eu não tô falando dos três isso. Eu quero só explicar o tipo de sorriso. Sabe quando o cavalo ri? Sabe assim, quando aparece o dentão do cavalo, assim? Fica aquela coisa assim. Parece até um pedaço da gengiva em cima, assim. Tchá! Mas assim,
o sorriso de Requião e Gleice, os dois apertando a mão do Lula. Está no Twitter da senadora Gleice Hoffmann. E esse tweet diz assim: se esta foto falasse, ela diria: quero Lula de novo com a força do povo. E na foto está o povo brasileiro, representado por Gleice e Requião. Vale a pena ver o Twitter da Gleice Hoffmann. Deixa eu contar um bastidor aqui então, Denis. Nessa entrevista do Lula ontem, essa rádio lá de Goiânia, ele citou o Requião, viu? Ele falou várias vezes, deu dados lá do país quebrado, do número de desempregados, e falou assim, segundo o senador Requião. Então, ou seja, o Requião é o novo guru do Lula, inclusive para dados técnicos. Lula citou várias vezes ele durante a pesquisa. Vamos pro break. Terribas, que grosseria. Terribas, que grosso que você tá. É que deu horário, daí tem que... Ai, Terribas, ai, que falta de educação. Tá bom, vamos pro break. Rick Mais Notícias. 7h27, nós voltamos para você, ouvinte querido, que estava com saudades das pérolas dos discursos da ex-presidente Dilma Rousseff. Sim, elas voltaram. Em uma entrevista a um repórter português, a ex-presidente disse que as pessoas reclamam por ela ser workaholic. É isso mesmo. Toca aí. Como é que é? É workaholic. Não sei o que a Dilma quis dizer com isso. Eu era dita como sendo uma mulher que tinha uma mania, era obsessiva compulsiva por trabalho, era o workaholic, tinha uma mania de fazer todo mundo trabalhar. Muito bem falado, Dilma. Nossa! Vamos botar de novo? Tem muito ouvinte aqui que não entendeu, para entender o contexto. A Dilma estava respondendo um repórter português e ela estava explicando por que ela trabalhava demais. Daí ela soltou uma pérola. Eu era dita como sendo uma mulher que tinha uma mania, era obsessiva compulsiva por trabalho, era o workaholic, tinha uma mania de fazer todo mundo trabalhar. Muito bem falado, Dilma. Muito bem falado, Dilma. Imagina. Muito bem falado, Marcos Souza, coitado. Acho que confundi. Acho que ela confundiu o que o Lula era, workaholic. Pode ser também. Eu imagino, Denis, que ela quis dizer, claro, que era workaholic, né? Uma gíria em inglês que significa viciado em trabalho. A frase faz um pouco de sentido quando a gente escuta esse discurso. Tomar uma cervejinha gelada, comer uma galinha com quiabo, que não faz mal pra ninguém. Esse é o Lula convocando todo mundo para sexta-feira, Daniel. Ô Mark, sabe que dessa vez eu não vou criticar a presidente Dilma. Eu acho que ela só se atrapalhou com as palavras. E ela se atrapalhar com as palavras é meio comum. Ela não quis estocar vento dessa vez. Dessa vez ela só se confundiu. Em vez de dizer workaholic, ela disse workaholic. Coitada, né? A presidente Dilma, que não terá legenda para disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul. Informação que nós trouxemos ainda no mês de maio, com exclusividade aqui na Jovem Pan. E ela está em dúvida em se filiar ao PT de dois estados do Brasil. Ou ela concorrerá por Minas Gerais, aproveitando o fato dela ser mineira de nascimento, ou ela disputará o Senado pelo Rio Grande do Norte, na mesma chapa da Fátima Bezerra, que vai concorrer a governadora. Então, Dilma Rousseff disputará o Senado não pelo Rio Grande do Sul, que é o domicílio eleitoral dela. Ela vai transferir o título de eleitor ou para Minas ou para o Rio Grande do Norte. E quer que eu te diga, Mark? Periga se eleger. Será, Daniel? Periga, né? Bom, o Lula não lidera as pesquisas? Eu ia falar isso. O Lula também pode se eleger. Então, aqui no Rio Grande do Sul, perceba a situação, talvez o ouvinte não alcance a gravidade do que eu vou contar do ponto de vista político agora. O PT do Rio Grande do Sul não dará legenda à ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma não disputará a eleição no Rio Grande do Sul. Ela terá de transferir o título. Ela mora no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Num bairro muito gostoso, muito, muito bacana mesmo. É uma tristeza a casa dela. Não, a Tristeza é um bairro delícia.
a casa dela aqui em Porto Alegre é a residência de Dilma há 50 anos. As referências são porto-alegrenses. A filha dela é porto-alegrense. Os netos também. Ela mora na região aqui da Zona Sul a vida toda. Ela não tem vínculos com Minas Gerais. Com o Rio Grande do Norte, muito menos. Só que o PT gaúcho não vai dar a legenda para Dilma e a justificativa é bastante convincente. Aqui, ela perderia a eleição. Quem se elegerá ao Senado no Rio Grande do Sul será a senadora Ana Amélia Lemos, do Partido Progressista, e penso eu que se reelegerá o senador Paulo Paim, do PT. Não há espaço para Dilma no território gaúcho. Marque. Dênia, tem vários ouvintes aqui perguntando sobre outra questão política que é bem importante e influencia o nosso estado. Tem aqui o Eduardo pelo WhatsApp e também o Jacques Oliveira e outros ouvintes que eu não consegui achar mensagem agora, mas esses dois principalmente perguntam: é verdade que expulsaram a senadora Cátia Abreu do PMDB? Sim, é verdade. O Conselho de Ética do partido aprovou a expulsão dela. Agora ela tem 10 dias para recorrer da decisão. Ela informou que está no Catar, em uma viagem internacional, só vai recorrer quando retornar ao Brasil. Mas aí vem a outra parte da pergunta, Daniel. Se a Cátia Abreu foi expulsa, o Requião é o próximo da lista? Requião deve estar embaixo da cama. Porque não se trata de amor ao PMDB. Se trata de perder a maior legenda do Paraná. O PMDB é o partido com o maior número de prefeitos. O PMDB é o partido que mais tem tempo de televisão, mais tem dinheiro do fundo partidário. E Requião usa esse dinheiro para si e para os seus. O dinheiro do fundo partidário é o que financia, em boa parte, a campanha do requianismo dele e do filho dele, o deputado Requião Filho, que concorrerá à reeleição à Assembleia Legislativa. Se Requião levar um pé do PMDB, não é porque ele vai ficar sofrendo de amores ao movimento democrático brasileiro. Isso é discurso para enganar bobo. Requião quer é o comando da sigla, quer dominar o partido para ter o dinheiro na mão e com isso facilitar a própria vida e a vida da família. Se Requião for mandado embora, levar um pé do PMDB, muita gente tem dito que ele vai se filiar ao PT, mas o PT não quer Requião. O Partido dos Trabalhadores do Paraná não quer ver o Requião nem pintado de ouro. Se Requião for expulso do PMDB, ele deve assinar ficha na rede da senadora Marina Silva. Verde por fora e vermelho por dentro. Partido Melancia. Marque. Tem mais ouvintes participando aqui. Estão conosco o Laudemir Hanson, também o Vinícius, o ouvinte aqui reclamando, né, que nós não falamos da destruição do carro de um torcedor argentino por torcedores do Grêmio, que você está sendo seletista, não deu essa notícia. Eu nem sabia dessa notícia. A torcida do Grêmio quebrou o carro de um argentino? Isso, sabe o que tem que fazer com esse torcedor do Grêmio? Sabe? Enquadrá-lo na lei e cobrar o dano e fazer ele pagar o argentino. É isso. Porque é gremista, não vou cobrar punição e eu lá tenho bandido de estimação? O cara é bandido, velho. Ele tem que pagar pelo que ele cometeu. Quem tem bandido de estimação é aceita que dói menos. Então ai, poxa, gremista. Daniel. Por favor. Não, essa foi ruim, Daniel. Como é que é? Aceita que dói menos. Ele tá blogueirinho. O microfone da Jovem Pan não tem bandido de estimação. Não tem. Ai, pô, gremistas quebraram o carro de um argentino. Nossa. Faz o quê? Pega os gremistas e enquadra a gente. Olha só, Daniel, quem também está conosco é o Gabriel Lopes, também o Germano, também tem aqui a Campa Pessotti, ela lá de Florianópolis, ligado aqui pelo Facebook, também está conosco o Mauro Coutinho de Joinville, Santa Catarina está ligada também aqui no RIC Mais Notícias, viu, Daniel? Florianópolis é ruim, né? Cidade feia, né? Muito ruim. Um povo feio, Aquele mar feio. Aquela gente horrorosa. Você já foi na sede do Grupo RIC lá em Florianópolis, Daniel?
Tu vê que coisa mais linda, horrível, né? É um dos lugares mais bonitos do país, sem brincadeira nenhuma. Os ouvintes que puderem um dia visitar o Grupo RIC lá de Florianópolis vão entender. Que coisa linda. Sabe que aqui em Porto Alegre, a TV Guaíba, que pertence à TV Record, tem a mais bela vista de toda a cidade. A mais bem localizada emissora de TV da cidade de Porto Alegre é a TV Guaíba, do Grupo Record. A vista é espetacular. Tem o Guaíba inteiro à disposição de quem trabalha lá na TV Record. Coisa linda. Você já veio pra cá, Mark? Já fui, mas não fui na TV aí. Eu fui fazer outras coisas. Você tem que dar uma passeada aqui na TV para dar uma olhada. Exatamente. Porque o Mark, ao contrário de mim e do Terribas, o Mark é funcionário do Bispo Edir Macedo, né, Mark? O Mark é outro nível, né? É outro nível de gente. O Mark é next level. O Mark, por exemplo, é figura certa. Nós também, gente, não vai ter como faltar. Mas o Mark é figura certa na cobertura da inauguração da maior igreja universal da região sul do Brasil, que ficará sediada em Curitiba. Uma obra gigantesca. Agora, falando sério, eu não sei se o ouvinte já percebeu, o ouvinte curitibano, o tamanho dessa igreja universal, que está quase pronta, naquele terreno onde ficava a Mate Leão. Você tem passado por ali recentemente, Mark? Sim, eu passo quase sempre, que é caminho para ir para casa. Na João Negrão ali, esquina com a Getúlio Vargas. É impressionante. É gigante, Daniel. É uma obra importante para a igreja e para a cidade, né? Revitalizou toda aquela região que estava abandonada, que tinha fábricas ali abandonadas, acabou revitalizando e vai movimentar de novo, né? As pessoas vão visitar lá, enfim. É uma obra importante para a cidade. Pois é, como que um bairro tão pertinho do centro, porque ali é Rebouças, né? Isso. Do lado do centro tinha aquela cara de abandono, né? Parece que ali a prefeitura meio que descuida. O centro cívico é tão bem cuidadinho, a área central de Curitiba também, e o bairro Rebouças fica naquele semi-abandono. Que venha, pelo menos, a Igreja Universal a forçar também o poder público a dar uma melhorada ali na região. Só corrigindo aqui, Denê, eu falei que é esquina com a João Negrão, mas é esquina com a Engenheiro Rebouças, na Getúlio Vargas, com a Engenheiro Rebouças, ouvinte final telefone 4050, me puxa a orelha aqui, está registrado. Denê, é importante falar também que para fazer a obra, a igreja teve que cumprir vários compromissos que a prefeitura pediu de revitalização de outros pontos da cidade. Então a cidade também ganha com isso, né? Muito bem. 7h39. Vou fazer o intervalo agora para que o Terribas não fique sendo grosseiro. Ele tá nervoso aqui hoje. Vamos pro intervalo, vamos pro break. Tá. Olha aí, ó, que ódiozinho, Terribas. Ô, Terribas, você tem como ir embora hoje tocando em homenagem ao meu amigo Mark Souza alguma música dos Engenheiros do Havaí ou não? Tem, mas eu vou tocar então depois, no outro bloco, porque nesse bloco tem uns ouvintes fazendo uma certa movimentação aqui no nosso Facebook. Pra tocar Léo Jaime. Eu não sei qual que é a febre do Léo Jaime. E faz dias isso, não é de hoje. Mas a gente vai tocar Léo Jaime, então. Você gosta de Léo Jaime, Daniel? Como é que é a música do Léo Jaime? Eu vou tocar, tem a Fórmula do Amor e tem as 7 Vampirinhas. Eu gosto das 7 Vampirinhas. É que aquela Fórmula do Amor ele fez junto com o Leone, do Kid Abelha. Isso. É uma música bem legal. E as 7 Vampirinhas é aquela assim, toda animadinha, né? É a mais animadinha. Eu gosto dessas vampirinhas aí. Então vou tocar as vampirinhas. Então tá bom. O líder do motim aí tocando Léo Jaime é o Eduardo Lima. Faz dias Eduardo Lima? Tá movimentando o pessoal. Mas você acha que pediram bastante, Marcos? Você acha que foi suficiente? Não sei, viu? Eduardo, movimenta mais o pessoal aqui. Então, nós estamos quase convencidos, né? Então vou tocar agora Engenheiros. Porque daí depois, né? Não foi tão forte assim. Vocês têm visto a imagem do Léo Jaime na televisão nos últimos tempos? Faz tempo que eu não vejo. Ele engoliu uma bola de basquete. Nossa. A barriga dele tá tipo bola de basquete, assim, tá bem barriga. Daniel, o deputado Paulo Martins, sempre nosso ouvinte aqui, diz que ele sugere Léo Jaime uma música chamada Nada Mudou. Diz que tem a cara do programa. Tô com medo de escutar, mas segundo ele, diz que é boa. Vamos embora, tô tocando Engenheiros, então, que você pediu pro Mark. Aí, se o pessoal realmente pedir a música bastante, aí a gente toca. Do Léo Jaime, daqui a pouco. Valeu.
Rique Mais Notícias. 7h46. Denian, nós falamos agora há pouco sobre os processos lá no STF que ficam parados por muito tempo, mas tem um que tá andando, viu? Pois é, mas é o único, me parece, né? Tem dois. E vai pegar o deputado paranaense Nelson Meurer. E a senadora Gleice Hoffmann tá mais ou menos nessa atuada aí também, né? Tá na boa. Lá ela já foi até ouvida. O processo dela está lá em chamadas alegações finais, que é a última etapa do processo. Mas sobre o Nelson Meurer, de acordo com o relatório das alegações finais da Procuradoria-Geral da República, ele foi identificado como corrupto 269 vezes. Então, para o ouvinte entender, o Ministério Público Federal denunciou o Nelson Meurer por 269 crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro por 336 vezes. Então, esses são os crimes que a ação pede a perda do mandato e o pagamento de cerca de 715 milhões de reais referente à reparação de danos morais e materiais ao ressarcimento dos cofres da União. No depoimento, realizado em setembro, Meurer foi questionado pelos juízes sobre os depósitos que eram realizados na conta dele e justificou que o dinheiro era de empréstimos por causa do cheque especial. Vamos ver. A minha conta bancária sempre estava prestes a ser estourada ou estava estourada, que era o cheque especial. Muitas vezes, quando a minha conta ia estourar, eu pedia um dinheiro emprestado para o meu filho, depositava, devolvia depois dele, depois que saía meu lerita de pagamento, dividia. É isso que acontecia. Era a conta diária de uma pessoa que tem dificuldade financeira e às vezes está estourando a conta toda hora. Segundo a denúncia, a nomeação de Paulo Roberto Costa, que foi o primeiro ex-diretor da Petrobras a abrir o jogo e entregar tudo, foi feita por indicação política do PP, Partido Progressista, e articulada pelo então deputado federal José Janene, com a participação de Meurer e dos filhos. Ele teria recebido parte das vantagens indevidas. Com a apresentação das alegações finais, termina a fase de instrução do processo e, após a manifestação da defesa, está pronto para ser anunciada a sentença. Esta é a ação penal em fase mais avançada na Operação Lava Jato. Daí outro dia eu fiz um comentário no Rique Mais Notícias, aqui na nossa querida Jovem Pan, dizendo que o deputado Nelson Meurer é bandido, criminoso, perigoso. Aí alguém me puxou a orelha, mais de uma pessoa, me puxou a orelha, pô, você não podia ter dito isso do deputado. Ah, não podia. O sujeito é denunciado 269 vezes. 269 vezes ele cometeu crime de corrupção. 336 vezes ele praticou atos que foram configurados por lavagem de dinheiro. É um criminoso que ainda ocupa função pública no Brasil. Tem que ser condenado, perder o mandato e que a população tenha vergonha na cara de não reeleger o Nelson Meurer. Isso é um câncer da política paranaense. Ele e outros tantos. Nós temos que nos livrar do Nelson Meurer, como temos que nos livrar de outros que praticam o mesmo delito. A corrupção, vou repetir o que digo sempre, é a mãe de todos os crimes. O dinheiro que falta para comprar remédio à criança doente, o dinheiro que falta para ter uma educação de qualidade, é o que enriquece o bolso e as burras de gente que não presta. Que o Supremo Tribunal Federal julgue logo o deputado Nelson Meurer e, de preferência, dê um pé nele e ele vá curtir a sua vida lá na região sudoeste do Paraná, oeste, sudoeste, não sei bem a região do Nelson Meurer. É sudoeste? Isso. Pois é. Alô, sudoeste do Paraná, que nos empresta enorme audiência todos os dias. Chega de Nelson Meurer. Corrupto por 269 oportunidades. Lavador de dinheiro por 336 vezes. Deu para ele. Isso só no caso da Lava Jato. Fora outros menos cotados. E os ouvintes, hein, Marcos?
Denê, estão participando bastante aqui. Hoje, sexta-feira, nós estávamos discutindo agora há pouco sobre a música de encerramento do jornal. A Sandra de Curitiba tem um pedido para você, Tê. Ela diz assim: não importa a música, mas que seja uma para dar uma relaxada no pessoal que vai para a segunda fase do vestibular da UFPR. Que é o caso Toca a Enya. Nossa. Enya, ninguém conhece, Denê, só você conhece. Enya? Enya? Ninguém conhece isso. É aquelas músicas pra relaxar, tu solta, liga um incenso, pra sair uma fumaça, e aí tu vai o e aí você relaxa. Tinha que tocar Carmina Burana. Pessoal. Não, Carmina Burana. Pra dar Burana mais tensão, entendeu? É legal. O que mais? Denê, tem também a mensagem aqui do pessoal de Colombo, dizendo que tá mandando um beijo pra todo mundo. Enfim, a Sandra, que também é outra Sandra. Tem o Luciano de Cascavel. Terribas, toca Nada Mudou do Léo Jaime. É realmente uma das melhores dele e fala sobre a situação do nosso país. Não sei se você vai tocar hoje, se você separou outra, mas um outro dia a gente toca essa aqui também. Mas muita gente aqui na luta toca Léo Jaime. Também a Aline aqui de Curitiba. Por que o Léo Jaime, né? A galera montou um... Final telefone 5015, enfim, o Renato, a Jussara, enfim, muita gente aí nessa campanha volta Léo Jaime. Então tá bom, vamos tocar Léo Jaime então, né? O pessoal fez... Por falar em Jaime, antes de cair para ir embora, deixa eu contar uma. A melhor parte de Porto Alegre está sendo construída agora. Tem uma obra gigante na região do Porto de Porto Alegre, uma revitalização deixando o lugar muito bonito. A gente passa e vê a obra acontecendo. E o projeto, que chega a dar um bom na gente de olhar, assim, moderno, bonito, iluminado, foi todo ele desenhado pelo arquiteto urbanista Jaime Lerner. Nós devemos ao Jaime, aqui em Porto Alegre, um dos lugares mais bonitos que ficará pronto em seguida da capital gaúcha. O projeto é do Jaime de revitalizar o Cais do Porto. Imagina que Porto Alegre, o nosso Porto Alegre, ele é invisível aos olhos dos porto-alegrenses, porque tem um enorme muro que foi construído lá na década de 40 para impedir que o Guaíba subisse e entrasse para dentro do centro da cidade. Então, para o porto-alegrense, você não tem acesso ao Guaíba e ao Porto de Porto Alegre. E aí é feito todo um projeto de revitalização que tem a assinatura do ex-governador do Paraná e do ex-prefeito Jaime Lerner. Muito bacana, vai ficar lindo mesmo e é feito numa parceria público-privada. Por isso que caminha. Porque se fosse só o poder público, o Porto ia estar atrás do muro. Mark Souza e Terribas, um grande abraço. Nos falamos na segunda-feira e solta o som do nosso Jaime.